Beleza, pessoal. Vamos começar uns recadinhos ali antes de começar propriamente a parte da matéria. É o seguinte, a gente tem uma atividade para ser entregue, se eu não me engano, até amanhã. Deixa eu só conferir aqui, vamos olhar aqui no nosso calendário aqui. Isso, até amanhã, no caso, tá? Reparem bem aqui, ó, tem horário, às 21 horas, tá? Então, por favor, não inventem de me entregar depois das 9, tá? Da noite. Então, fiquem atentos ali à questão da entrega da atividade. Apenas 5 pessoas entregaram até agora, tá? Então, não deixem para fazer amanhã no último horário, porque aí sempre vai dar problema, o computador sempre vai acontecer alguma coisa, vai faltar energia, vai faltar internet, então é sempre aquela coisa, não deixamos para fazer na última hora, que sempre vai acontecer um imprevisto, tá bom? É, deixa eu ver mais o que. Ah, depois que a gente corrigir essa atividade, eu devo postar mais uma outra atividade para vocês, tá? Então, na quinta, de quarta para quinta, eu já vou corrigir isso. Na quinta, a gente corrige em aula, ali, né? Eu entrego já para vocês. E aí, logo em seguida, a gente já tem mais uma próxima atividade, provavelmente já falando aqui da parte de função afim, que é o que a gente vai mexer um pouquinho hoje, tá bom? Mais alguma pergunta ali sobre essa parte inicial ali? Não, tranquilo, né? Tá. Antes que vocês comentem alguma coisa, eu tô de novo cenário, sim, eu tô aqui com uma outra janela atrás, porque saí da sala, agora vim para um outro cômodo, porque agora tem que usar aqui. E beleza, então vamos lá. Vamos olhar aqui. Essa parte aqui de reconhecendo o gráfico, lá na página 139, a gente já tinha olhado um pedacinho na aula passada, que é a questão de que quando a gente tem um desenho aqui no tem um desenho no plano cartesiano, a gente consegue identificar facilmente se é função ou se não é função, se a partir de uma reta nessa direção aqui, que é a mesma direção do eixo Y, se ela corta esse gráfico aqui, esse desenho que a gente está tendo, em dois pontos. Deixa eu ver o que comentaram ali. Jonathan, espero compreender pela semana passada, faltei bastante. Beleza, Matheus, é só você assistir as aulas, tá? Tipo, dá uma assistida ali nas aulas, vai devagarinho ali, assiste no teu tempo e entrega as coisas quando der de entregar. Se não entregar, beleza também, faz depois outra atividade, segunda chamada, quando tiver segunda chamada, e é isso aí. Beleza, então tem essa parte aqui do gráfico. A gente viu que se corta em dois pontos, por exemplo, aqui ó, nesse desenho não é função, porque ele cortou em dois pontos especificamente. Eu poderia ainda, deixa eu fazer mais uma reta aqui, vamos ver se eu consigo fazer uma reta verde aqui. Ó, se eu fizesse uma reta aqui, ó, também paralela ao nosso eixo Y aqui, ó, ela vai estar cortando em dois pontos. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil de vocês identificarem aqui o que é esses dois pontos. Quem está entrando agora ali? O Bruno. Tá. Ó, por exemplo, nesse caso aqui, ó, ela cortou em dois pontos. Aqui tem um ponto que está cortando e pegando a função, e logo embaixo tem um outro ponto que está pegando a função também. Agora, poderia fazer ainda um outro corte aqui, ó, deixa eu apagar essa parte aqui que não está bonita. Fazer um outro corte aqui, ó, deixa eu fazer de outra cor, roxinho. Ó, se eu fizesse um outro corte aqui, de novo, paralelo ao nosso eixo Y, eu vou ter dois pontos novamente no mesmo desenho ali, e esses dois pontos estão relacionados à nossa mesma entrada aqui, né? Tipo, vai ser 1,4 mais ou menos aqui. No 1,4, essa representação aqui tem duas imagens, tem aqui e tem aqui. Nesse outro ponto aqui, que está entre o 2 e o 3, vamos supor, 2,5, também tem duas imagens. E se tem duas imagens, automaticamente isso não é função, segundo a definição que a gente deu, tá? Então a gente consegue identificar se é função ou se não é a partir do desenho. Inclusive, na aula passada, a gente também fez essa atividade aqui da 36, dizendo o que era e o que não era função. Deixa eu até voltar um pouquinho aqui. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Ficou de menos. 80. Tá. Não, para 100% adianta. Aqui. Aqui a gente consegue ver também o que é função, o que não é função, né? Tipo a B, a F não é função, a G aqui também não vai ser função, e as demais todas são funções. Então é uma coisa relativamente simples da gente identificar pelo desenho, né? Agora,
a gente vai entrar nessa parte propriamente de função afim, tá? Deixa eu aumentar aqui de novo para vocês e vamos fazer uma leiturazinha aqui agora. Vamos lá, alguém começa lendo aqui. Função afim. Deixa eu ver quem. Pode ser o Thiago. Thiago, você consegue ler aí? Pode ser. Vai lá. Um caso particular de função é a função afim. Ao longo deste capítulo, você já resolveu algumas atividades com esse tipo de função. Retome a situação do representante comercial Gustavo, da atividade 19 da página 126. O salário mensal é composto de uma parte fixa de R$ 1.200 e uma parte variável que corresponde a uma comissão de 7% sobre o valor total de vendas. Podemos representar essa situação por esta lei da função. S de x igual a 1.200 mais 0,07x. Também podemos representar assim: y igual a 1.200 mais 0,07x, ou y igual a 0,07x mais 1.200. Segura um pouquinho aí. Aí o que acontece? Ó? Então, segundo o que o Thiago leu ali, a gente tem uma expressão que gera o salário do Gustavo, né? Que é 1.200 fixo e mais uma taxa ali, no caso, um valor que vai ser multiplicado pela quantidade do que ele vender. Então, se ele vender R$ 1 milhão, vai ter 1 milhão vezes 0,7, e isso vai gerar parte do salário dele. Se ele vendesse só R$ 1.000, seria 1.000 vezes 0,07 e mais a parte fixa. Então, o que acontece? Tem uma parte fixa e tem uma parte que varia, e essa parte que varia vai depender do quanto que vai entrar. Então, essa parte que depende do quanto que vai entrar é a entrada da função, né? Nossa entrada ali, o valor X do que está acontecendo. Então, isso é uma coisa relativamente simples e é uma coisa que acontece bastante no dia a dia. Um outro exemplo que a gente poderia ter de uma função assim, normalmente os gastos de telefone funcionavam dessa maneira até algum tempo. Hoje a gente tem vários planos que tem telefone ilimitado ou que tem ligações ilimitadas para tais telefones e tal, mas antigamente era diferente. A gente tinha um valor fixo, que seria uma taxa mensal do telefone, e cada minuto que você ligasse para telefone fixo ou celular custava um valor. Então, a partir disso, a gente ia gerar um valor todo mês, dependendo do quanto gastasse. Vamos supor que tivesse uma taxa fixa de R$ 50 por mês. Então, se eu não gastasse nada, se eu não ligasse para ninguém, eu iria gastar R$ 50. E vamos supor que o preço do minuto por ligação fosse R$ 2, tá? Pode parecer absurdo, mas isso é até barato para algumas épocas, tá? Tipo, tinha épocas que ligar para celular custava R$ 3 o minuto. Parece, oh, nossa, R$ 3 por minuto. Hoje a gente tem ligação pelo WhatsApp, isso, aquilo, mas teve uma época que ligar pro celular era muito caro. Então, o que acontecia? Então, eles botavam o preço do celular lá em cima. Então, o preço do telefone fixo era tipo R$ 1 e para ligar para celular era R$ 3 por minuto. Então tá. Nesse caso, vai ter duas possibilidades, mas vamos imaginar que fosse só uma possibilidade. Então vamos supor que o preço para fazer a ligação por minuto custasse R$ 3. Então teria os R$ 50 fixo e mais R$ 3 por minuto. Então, se a pessoa gastasse 10 minutos de ligação no mês, ia ser 10 vezes o 3 mais os R$ 50 que a gente tinha fixo, tá? Então, não é uma ideia complicada. Uma outra coisa que funciona assim é o táxi. Vamos supor, quando a gente vai pegar táxi, tem uma coisa chamada bandeirada. Bandeirada é esse valor inicial, seria esse valor fixo que você paga só pelo fato de estar entrando no táxi. Vamos supor que a bandeirada hoje custa R$ 8. Então, vamos supor, você paga R$ 8 só para entrar no táxi. Entrou, paga R$ 8. E cada quilômetro que você roda, ou então por certo tempo que você passa dentro do carro, você vai pagar uma certa quantia. Então, vamos supor que por quilômetro rodado, você pague R$ 2. Então, vai ser lá o R$ 8 fixo e mais a cada quilômetro que passa, você vai gastar R$ 2. Então, se você vai numa distância de 20 quilômetros, vai ser 20 vezes o 2, mais aquele R$ 8 iniciais da bandeirada. Então, tem várias situações da vida real que a gente usa a função afim, tem um preço fixo e tem mais um preço que vai
está variando dependendo da quantidade de que a gente utilizar aquilo, tá? Aí aqui embaixo ele faz uma definição um pouquinho melhor do que é a função afim, né? Ó, esse exemplo da lei matemática que dá a ideia de função afim. Uma função, aí aqui aparece um monte de símbolos, aqueles que parecem complicados, mas é bem simples. Olha só, uma função f de R em R. O que seria essa de R em R? Quer dizer, dos números reais nos números reais. Então, significa que o meu domínio, que o conjunto de entrada vai ser os números reais, e que o meu contradomínio vai ser também o conjunto dos números reais. Então, a gente está trabalhando com números reais dos dois lados. É chamado uma função afim quando pode ser escrito na forma y igual a ax mais b, com a e b pertencente aos números reais. Ah, mas aqui a gente tem 4 letras aqui, né? Mas isso não é função, a gente está trabalhando com 2 letras só, com x e y. Por que enfiou esse maldito a e esse maldito b aqui? O a e o b, na verdade, são os coeficientes que a gente tinha lá na nossa equação também do segundo grau, tá vendo? É praticamente a mesma ideia, só que aqui, quem vai ficar na frente do x vai ser o a, e o elemento que está solto vai ser o b. Mas é aquela mesma ideia que a gente tinha de identificar os coeficientes na equação do segundo grau. Só que na equação do segundo grau a gente tem 3 coeficientes, o a, o b e o c, e nesse caso, na função afim, a gente só tem os 2, o a e o b, sendo que o a está na frente do x e o b vai estar solto, tá? Aí aqui ele dá alguns exemplos, mostrando as possibilidades. Aí aqui a gente tem mais um itemzinho, ó. Observe a lei de algumas funções. Converse com seus colegas e justifique por que elas não são funções afins. Deixa eu aumentar mais um pouquinho para a gente conseguir enxergar melhor aqui, porque essa letra está bem pequena. Por que essa primeira aqui não é uma função afim? Vamos lá. O que vocês acham? Olhando aqui para essa primeira aqui, deixa eu fazer um circuladinho aqui. Por que essa que eu fiz o círculo roxo não é uma função afim? Porque ela não tá em x, tá em y? Não, olha só, o y também tem aqui em cima. A gente também tinha a função ó, y igual tarará, tarará. Mas o x aqui ó, não está ao quadrado. E essa daqui está ao quadrado. Então ela não é uma função afim porque o x está ao quadrado. Tá? Ela é bem parecida, só que tem um x ao quadrado. Se é x ao quadrado, é uma equação do segundo grau. Toda vez que a gente fala em função afim, a gente vai estar trabalhando com uma função do primeiro, uma equação do primeiro grau com uma incógnita, tá vendo? Se vocês olharem aqui, ó, se tira o y e sobra só isso daqui, ó, é a mesma coisa que a gente ficou resolvendo lá praticamente o 7º ano inteiro. Tá vendo? O ax mais b é uma equação, né? Se a gente colocar um número aqui desse lado e não for um y, vai ser uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Pronto. Aqui é uma equação do segundo grau com uma incógnita. Apesar de ter o y aqui, mas o y é dependente, né? Esse x ao quadrado aqui a gente só viu agora no 9º ano. Beleza, então essa daqui não é porque é do segundo grau. Por que a nossa b aqui não é uma função afim? Vou colocar um verdinho aqui em volta dela. Por que ela não é função afim? Uma outra pessoa para responder sem ser o Thiago. Vamos lá, vocês estão prestando atenção. Por favor, falem. Por que essa verde não é uma função afim? Olhando aqui para o nosso exemplo aqui de cima do roxinho. Porque o x está embaixo? Exatamente, porque o x está embaixo. E aqui na nossa função afim, o x não está embaixo. O x não é denominador. O x é parte ali da nossa equação, na parte de cima mesmo do problema. Então, aqui não vai ser função afim, porque o x está na parte de baixo. E quando eu passo o x lá para o outro lado, vai acabar virando também uma equação do segundo grau, tá? Mas, por enquanto, a gente não precisa ver isso. Agora, vamos para a última ali. Deixa eu colocar um amarelão naquela última ali. Por que essa amarela aqui não é uma função afim? Uma outra pessoa que não seja o Lara e que não seja o Thiago. Opa, saí aqui. O Matheus disse que é porque o x está no expoente. Como é que é? Repete? O Matheus disse que é porque o x está no expoente. Ah, verdade, porque o x está no expoente, exatamente isso. E o x no expoente vai ser uma coisa chamada função exponencial.
ou então equação exponencial. E como a gente não está estudando isso aqui ainda, com o x variando lá em cima do expoente, isso daqui também não vai ser uma função afim, tá? Então, a única coisa que é função afim é essa aqui, que é bem simplesinha, tá vendo? Um ax mais b. Tranquilo. Agora, beleza, vamos fazer alguns exercícios aqui, ó, lá da página 140, tá? Deixa eu escrever lá no chat para vocês, para ficar mais fácil. Deixa eu colocar aqui. Página 142, todos os exercícios. É rapidinho de fazer, muita coisa ali, é só responder e tal. Responder simples assim, é, não é, porque as justificativas são bem bobinhas, tá? Vou deixar então aqui aberto a página 142, apesar de parecer 144 aqui em cima, é a página 142. Não sei por que ele está contando errado aqui em cima, mas é a página 142. Deixa eu botar um pouquinho melhor aqui. Assim tá bom. Façam então rapidinho aí a página 142 e a gente já discute a correção e em seguida a gente já passa para uma próxima coisa. Microfone para não atrapalhar vocês. Pessoal, lembrando de abrir a câmera aí, tá? Quem tem a possibilidade de abrir a câmera, abre, por favor. Quero ver vocês trabalhando. Pô, Henrique, nem oferece aí pra galera, hein? Tá comendo ali. Tô brincando, tô brincando. Começa a aparecer as dificuldades, vocês vão perguntando, tá? Não é pra ficar travando ali numa questão e a gente pode discutir também aqui, essa aqui como é que faz, e blá blá blá, qual é a dica, e assim vai indo, tá?
Vamos lá, Luísa. Tá, então vamos entender aqui. Primeira coisa ali, exercício 43. O 43 é basicamente para identificar quando que a função é afim e quando que a função não é afim. Depois, o que que a gente tem que fazer? Identificar quais são os coeficientes. O que que é o coeficiente? É um númerozinho que está aqui na frente do x e esse número que está solto, que é exatamente a mesma ideia que a gente tinha quando estava resolvendo lá a equação do segundo grau, tá? Então vamos lá, vamos olhar aqui, vamos olhar junto para essa primeira questão aqui, 43. Olha só, a ela é uma equação, ela é uma função afim ou não é uma função afim? Você olha esse desenho aqui, ó, deixa eu pegar um coloridinho aqui para ti também, vou fazer um vermelhinho aqui, ó. Se você olhar para isso daqui, ele tem o mesmo formato do que esse roxinho aqui, sim ou não? Sim. Sim, né? Então ele é uma função afim. Agora o que que a gente tem que fazer? Eu vou identificar quem é o número que está na frente do x, que eu vou chamar de A, e vou identificar quem é o número que está solto, que eu vou chamar de B. Então quem que é o A nesse caso aqui? -3. Quem que é o B? 5. Pronto, tá vendo? Você já resolveu a nossa A. Vamos para B. A B, ela é função afim ou não é função afim? É? Opa, olha só, aqui em cima, acho que foi o Thiago que falou que essa daqui não era função afim porque tinha um x ao quadrado. Essa daqui também tem x ao quadrado. É função afim ou não é? Não. Não é função afim, beleza. Agora vamos para a próxima, a C. Se não é função afim, a gente nem precisa identificar quem é A, quem é B, até porque pode ser que tenham outras letras ali envolvidas, tá? Agora vamos para a C. A C vai ser função afim, sim ou não? Acho que não. Bom, essa daqui a gente fica na suspeita se é ou não é, sabe por quê? Porque não tem o B aqui do lado, né? Não tem um númerozinho. Mas pode ser que o B seja zero, tá vendo? Na função afim aqui, observe também que uma função afim podemos ter o A igual a zero ou o B igual a zero. Então, nesse caso aqui, ó, a C vai ser função afim sim, tá? Só que aí o que que acontece? O nosso B é zero, né? Porque a gente não tem um número solto. E quem que está na frente do x? 1. 1. Então, beleza. O A igual a 1, o B igual a 0. Acabou. Vamos para a próxima. A próxima, já vou te dar uma dica. Antes de saber se é função afim ou não, vamos fazer um chuveirinho aqui, ó. Fiz o chuveirinho. Quanto que fica essa equação aqui pra gente? Vai lá. 7x menos 14. Perfeito. Então, vou escrever aqui. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui. Vou botar maior para conseguir escrever, senão não vou conseguir escrever ali embaixo. Ó, vou escrever aqui, ó, 7x menos 14. Olhando agora para esse 7x menos 14. Isso aqui é uma função afim ou não é uma função afim? É. É. Quem que é o A? Quem que é o B? A é 7 e B é menos 14. Perfeito. Agora para E. Função afim ou não é afim? Não. A F. É função afim ou não é afim? Não. Opa! Olha só. Nesse caso, parece que não é porque tem um número aqui embaixo. Mas a gente viu lá, acho que foi a Luara, que comentou que o X estava embaixo nessa daqui. Aqui o X está embaixo? Não. Não. Então, olha só, eu posso pensar que isso daqui é X e 1/3 na frente. Quem que é o A nesse caso? 1/3. E quem que é o B? 0. Perfeito. Vamos para a próxima. Então, essa aqui é função afim, sim. A G, função afim ou não é função afim? Essa não é. Taranana, é sim. Porque olha Aqui. só. É porque aqui nesse caso, ó, tá vendo? Ele pode falar que o A também pode ser zero, tá vendo? Essa observação aqui, ó. Ah, tá Observe que a bom. função afim podemos ter o A igual a zero ou o B igual a zero. Ou os dois, inclusive, tá? Os dois podem ser zero ao mesmo tempo. Se eu tivesse y igual a zero, isso era uma função afim também. Então, nesse caso, o nosso A é zero e o nosso B é 3. Beleza. AH vai ser função afim ou não vai ser função afim? Vai. Vai também. Quem que é o nosso A e quem que é o nosso B? Vou escrever aqui do ladinho. A igual a quanto? 2. Tá. E esse 3 ali de baixo, como é que fica? 2/3. Isso, 2/3. 2/3. E o nosso B, quando eu divido menos 15 por 3, fica quanto?
Menos 5. Acabou. Tá vendo? Não é difícil essa primeira ali. A segunda vai ser um pouquinho mais trabalhosa, mas também não vai ser difícil, porque é praticamente a mesma coisa que eu falei aqui em cima do táxi. Ó. Quer ver? Vamos ler junto aqui. Ó. A produção das peças de uma indústria tem um custo fixo de R$ 8. Então, o nosso B é R$ 8. Mais o custo variável de 50 centavos por peça produzida. Então, os 50 centavos ali ó, vai ser 50 centavos do 0,5 vezes o X. Então, se eu fizer 1.000 unidades, vai ser 1.000 vezes o 0,5 mais o R$ 8, que são o preço fixo. E assim vai indo, tá? Então, se eu fosse escrever essa função, seria lá um f de x igual a 0,5x mais 8. Tá vendo? Essa daqui seria a função desse carinha aqui. Aí com essa função aqui, você consegue responder todas essas aqui de uma maneira bem simplesinha, tá? Aí você começa a trabalhar, vai vendo se você consegue responder e depois pergunta de novo. Pode ser? Tá bom, obrigado. De nada. Depois eu apago aqui a minha obra de arte renascentista aqui, nesses negócios todos aqui. Já vou apagar aqui para não atrapalhar vocês a visualizar isso. Quando vocês forem terminando, vão avisando aí, tá bom? E surgindo mais dificuldades, podem ir perguntando também que a gente já vai discutindo ali, já vai resolvendo o problema junto. Beleza, Matheus. Sabe ali como é que faz a última, né? Substitui o valor ali que está aparecendo do x ou do y, e aí você consegue o outro valor que precisa aparecer. Por exemplo, na A e na B, o primeiro valor é o do x ali, né? Então, o 5 é x, o 0 é x. Já na C e na D, os valores que estão aparecendo ali são os valores do y, que são os valores de saída. Aí você resolve a equaçãozinha, né? Substitui ali, faz todo o joguinho que a gente já fazia lá no 7º ano, e aí você consegue descobrir qual que é o valor do x, né? Qual é o valor de entrada.
Mas é bem simples ali, a 45 é bem tranquilinho. Aliás, trabalhar com função afim, que é o que a gente está fazendo agora, é muito parecido com o lance de resolver equação. É bem simples, tá? Então, vou pegar o exemplo aqui na 45 ali para a gente ver como é que faz, tá? Deixa eu abrir o nosso quadrinho aqui, deixa eu descer um pouquinho aqui. Olha só, complete os pares ordenados de acordo com a função afim dada pela fórmula tururu. Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui o nosso quadrinho. Vou copiar aqui. Y igual a menos 2x mais 3. Deixa eu colocar aqui. Y igual a menos 2x mais 3. Isso daqui, ó, é a mesma coisa que a gente viu no 7º ano e a mesma coisa que a gente viu no 8º ano. Vocês só estão esquecendo disso. Quer ver? Quando a gente tinha uma equação com duas incógnitas, eu podia fazer o quê? Eu poderia chutar valores para o x e para o y e chegar no segundo valor. Vamos supor, se eu quero chutar um valor no x, vamos supor, x igual a 0. Aí bota lá 0 mais 3, vai ficar o y igual a 3. Então, por exemplo, um par possível para isso daqui seria 0 e 3. Por quê? Quando eu coloco 0 aqui, a resposta que vai sair aqui, o y que vai sobrar, é 3. Tá vendo? Isso a gente já fazia lá no 7º ano, já fazia lá no 8º ano. Não é novidade. Só que agora eu dei o nome disso aqui de função. A gente continua resolvendo exatamente igual. Não mudou, tá? É praticamente a mesma coisa. A única diferença agora é que, vamos supor, agora eu tenho um par ordenado em que o meu 5 está aparecendo aqui no x. Então, vamos lá. Vou fazer a mesma coisa aqui. Eu coloco 5 e eu tenho que descobrir qual que é esse valor. O que eu tenho que fazer? Pega o 5, joga no lugar do x. Então, vai ficar lá, ó. Vou botar outra corzinha aqui, ó. Y igual a menos 2 vezes o 5, que o x é 5, mais 3. Y igual menos 2 vezes o 5 fica menos 10, e menos 10 mais 3 fica menos 7. Qual que é o valor do y nesse caso? Menos 7. Pronto. Vou fazer o próximo. Aliás, eu já não vou fazer nem o B, porque o B é igual ao C. O B é igual ao A, né? Só que aí eu vou pegar lá, por exemplo, o C. O C que está com o Y, né? Então, eu vou pegar lá o C. O C lá vai ser isso daqui, ó. A gente não tem o valor do X e tem o valor do Y. Ok, eu tenho o valor do Y. Então, vou fazer a mesma coisa jogando o Y. Vou colocar outra cor aqui para vocês entenderem. Então, vai começar 9 igual a menos 2x mais 3. Resolve essa equação. A gente sabe resolver esse tipo de equação? Sabe. Passo 3 para o outro lado. Fica 6 igual a menos 2x. O meu x é igual a menos 3. Pronto. E isso daqui, ó, o que está do lado esquerdo, que está em azul, branco e amarelo, a gente resolve desde o 7º ano. Não é nada diferente. Ele está dando um outro nome para resolver a mesmíssima coisa que a gente já fazia desde o meio do 7º ano, quando a gente começou a ver equações com duas incógnitas. Agora, isso deixou de ser equação para se transformar numa função. Por que agora é uma função? Porque agora o gráfico precisa aparecer. No caso, aqui a gente tem um gráfico aparecendo aqui, dizendo se é ou se não é função. Mas a equação continua sendo a mesmíssima coisa, tá? Então, tipo, não é uma novidade o assunto de função afim. A única diferença é o jeito que a gente está falando dela, a abordagem que está sendo feita, mas o conteúdo é exatamente o mesmo. Tanto que se vocês pegarem um exercício e derem esse exercício aqui para o 7º ano, e trocarem o enunciado e colocar resolva a equação com duas variáveis, é a mesma coisa. Tá? A gente fazia essa mesma coisa. Inclusive, tem exercícios aqui que são iguais, tá? Vamos pegar, então, resolver já 44? Aproveitar aqui que estamos em 5 minutos. Tá, primeira coisa aqui era para identificar qual era a lei. A lei foi aquela que eu escrevi ali no quadrinho, mas que eu escrevi ali na própria coisa, mas eu vou escrever de novo aqui, ó. Vai ser f de x igual
a 0,5x, porque cada vez que eu compro alguma coisa, ou cada vez que eu produzo ali, eu pago 50 centavos, e tem mais um valor fixo de R$8. Essa daqui é a nossa lei de formação. Às vezes ele coloca aqui o y desse lado. Eu sempre vou preferir colocar f de x, porque a gente consegue indexar aqui, dizendo, olha, se eu colocar 10, aqui vai estar o 10. Fica mais fácil da gente entender a linguagem de função se a gente usa o f de x em vez do y, tá? Mas é uma questão só de preferência. Vamos para a próxima. Verifique se essa lei de correspondência é uma função afim. Vamos ver, é uma função afim? Tem o a, tem o b, não tem nada ao quadrado aqui no x, o x não está embaixo, o x não é expoente? Beleza, é realmente uma função afim. Então, a b, sim, ela é uma função afim. Vamos para a próxima. Calcule o custo de 100 unidades produzidas dessa indústria. O que eu tenho que fazer para calcular 100 unidades disso aqui? Tem que calcular o f de 100, porque aí o que acontece? Eu vou alimentar essa minha função com 100 elementos. Então, 0,5 vezes o 100 mais o 8. 0,5 vezes o 100 dá 50. 50 mais 8, 58. Então, quando eu produzo 100 peças, eu vou pagar R$58 por essa produção. Beleza. Vamos para a próxima. Determine o preço de venda de 100 peças, 100 dessas unidades produzidas, se a indústria vende cada peça com um lucro de 40%. Ok, então olha só, para produzir custou R$58. Se eu quero ter um lucro de 40% em cima disso, significa o quê? Que eu preciso ter um lucro de 40% a mais. Então, eu tenho que adicionar 40% em cima desse preço. Esse preço aqui, o 0,5, é 100%. 40% de 0,5 vai ser 0,2. Então, se eu vender a 70 centavos a peça, como é que eu consegui calcular isso de cabeça tão rápido? Usei a mesma regra do Thiago, que a gente já discutiu lá quando a gente estava falando de proporcionalidade. 10% vai ser 0,05, né? Porque eu só desloquei uma casa. 20% vai ser 0,1 e o 40% vai ser isso multiplicado por 2, tá? Mas eu não sei fazer isso como o Thiago fez ali de cabeça, como ele explicou para a gente no outro dia. Como é que eu faço essa conta no papel? 40%. Beleza, vamos fazer aqui, 0,5 vezes 40%. O que é 40%? 40 sobre 100, que é a mesma coisa do que eu escrever 0,4. Ok. Aí, se eu multiplicar isso daqui, vai ficar 0,2. Mas o professor fez a conta assim e como é que estava falando que era o 70 aqui? Beleza. Esse daqui vai ser o acréscimo. O acréscimo precisa ser acrescentado na peça. Então, eu tenho que fazer ali, para ter o valor real do negócio, eu vou ter que fazer o 0,5, que é o preço da peça, mais o acréscimo dela, que vai ficar, então, 0,7. Então, se eu vender a 70 centavos cada peça, eu vou ter um lucro de 40%. Beleza. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer uma nova função que vai ter a ideia de ter o 40% aqui em cima. Só que, olha só, se eu fizesse isso considerando só o preço de produção e ainda não colocasse esse R$8 fixo aqui, a gente teria um outro problema, né? Porque, olha só, ele está pedindo aqui, vende cada peça com um lucro de 40%. Então, eu tenho que ainda considerar esse R$8 aqui que foi colocado, tá? Então, não é só calcular aqui em cima do 0,8, eu teria que calcular em cima da peça total. Então, vamos supor, se o preço de uma peça custa, se o preço de uma peça custaria, no caso, R$8 mais os 50 centavos, eu teria que colocar 40% em cima daquilo ali. Então, isso aqui não é uma coisa tão simples de visualizar, porque vai depender de quanta peça eu produzir para ter um lucro real de 40 centavos em cima, tá? Porque, vamos supor, se eu produzo uma peça, ela vai custar uma peça só para produzir, vai ser 50 centavos mais 8, vai ficar 8,50. Então, o lucro
40% em cima de 8,50 vai ser muito grande. Então, isso não é uma coisa tão simples aqui. Quando eles estimam esse lucro aqui de 50%, a gente vai acabar fazendo uma simplificada e colocando o 40% só em cima disso aqui. Porque se eu coloco em cima do 8, que é um valor fixo, aí vai ser uma coisa bem mais complicada que a gente ainda não caiu aqui dentro dessa função afim. Já deu o nosso tempo, tá? E a gente continua, e essa explicação aqui, eu vou parar aqui, a gente volta para esse momento. No GeoGebra resolve na hora, né? A gente continua na próxima encontro ali, e a gente corrige, a gente volta nesse ponto ali para corrigir e terminar essa parte aqui, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? O Arthur já ficou viciado no GeoGebra, provavelmente está usando o tempo todo ali para fazer os negócios, porque é muito prático e muito fácil, né? Eu também gosto bastante. Beleza. Então, continuamos no próximo encontro ali na quinta-feira. Lembrando que a gente tem a atividade para ser entregue até amanhã e só 5 pessoas me entregaram, tá? Então, façam isso provavelmente hoje de tarde ou no máximo amanhã e me entreguem ainda o quanto antes para não ficar para a última hora e vocês terem dificuldade, tá bom? Tchau, tchau. E qualquer coisa me manda um e-mail lá que a gente conversa. Tchau, professor. Tchau, tchau. Até quinta. Vou até olhar lá o teu no GeoGebra agora. Fiquei curioso, Henrique. Deixa eu olhar aqui.